Olá, estamos começando agora mais um programa Personalidade aqui pela TV Assembleia. Nosso programa desde a semana passada que ele vem respirando um pouco esse clima junino tão importante, tão delicioso para nós nordestinos, que é o clima de Santo Antônio, São João, São Pedro, esse clima que a gente dança forró. A gente já trouxe a semana passada aqui um grande forrozeiro, que é o nosso Tião Marculino. Vamos continuar nessa levada aqui, ajeitamos aqui o cenário, botamos umas coisinhas a mais, né, para a gente tomar um cafezinho aqui com o nosso querido Lula Sabiá, outro grande nome do forró alagoano. Lula, prazerzaço estar com você aqui, irmão. Mais uma vez, né, a gente estava vendo os vídeos ali, né, tem de Ternontonte, como diz a história, tem de há tempo para danar, desde mais de 20 anos que a gente grava junto, como diz a história. Paulo Poeta, é uma honra estar ao seu lado, viu? E muito obrigado pelo convite. Esse programa é diferente daquele que a gente fazia para colar, né? Que era o Alagoas Arte e Cultura, que era só música. Aqui a gente vem para você contar a sua vida, olha. Sei. Já bastante. A sua existência toda, olha que negócio, será que dá num programa? Falando a verdade, eu vim para fofocar Deus mesmo, né? Fofocar de você mesmo, olha que negócio da pega, bom, né? O cara vai fofocar dele mesmo. Mas me diga uma coisa, conta aí, você é alagoano, nasceu por onde, como é que foi a tua vida aí, o pai... avô, avó, conta aí esse povão todinho que gerou Lula Sabiá aí no mundo, que botou Lula Sabiá no mundo. Se eu for contar a minha história toda, aí dá um livro. Dá um livro grandão, viu? Uma novela daquela, Redenção. Mas eu nasci num lugar chamado Vaca Selada, em União dos Palmares. Eu nasci pequeno, saí de lá com acho que 5 anos de idade. E fui morar lá em Santana do Mundaú, num lugar chamado Gravatazinho. E fiquei lá grande, cresci a minha infância todinha lá, né? E os pais? Era agricultor, pai? Meu pai criava gado, plantava banana, laranja, tudo que fosse da roça ele plantava, né? E vendia em São José da Laje. Trocador, sabido. Oxe, ele passava cada canudo nos caras. Ele levava um cavalo, ele dava um cavalo mancando, ele dava um ajeitado no cavalo, que o cavalo ficava bonzinho e trocava mal. O cara, quando chegava no outro dia, o cara chegava mais assim, então só passou um canudo danado. O cara não disse que cigano é sabido, né? Poxa, ele passou um canudo no Como cigano. Era o nome dele? Antônio Manuel de Oliveira, agora conhecido por Antônio Bié, lá na Munguba. Antônio Bié. Bié. Ele era bem conhecido na região, aquela região de União, São José da Laje, Garanhuns, Corrente e Santana do Mundaú, ele tinha um conhecimento muito forte. Agricultor e tal, e negociante. Criador de gado, negociante. É aquele que via, porque essa coisa de gado é interessante. Porque antigamente não tinha esse negócio de balança, não. O cara tirava o rebanho assim no olho. E aí é onde se ganhava dinheiro, né? Ganhava dinheiro. Ele me ensinou. Meu sogro era assim. Ele lutava com isso. Os caras chamavam ele para ir comprar boiada, porque ele tinha um olho bom, né? Meu pai, ele comprava. Ele falou... Eu vou contar, tem um rapaz chamado... Um fazendeiro lá, por nome de Dr. Assis. E meu pai era como se fosse um médico, né? Um veterinário. Aí ele chamou assim, então dá para você dar uma olhadinha no gado lá. Aí ele olhou para o cara, doutor Assis, ele olhou para o doutor e disse, o senhor não é doutor? Por que o senhor não olha o seu gado? Ele disse, não, Santana, eu sou doutor de leitura. Entendeu? Doutor de leitura. Era, porque ele olhava assim... Não é doutor de olhar gado. Não, ele olhava assim, aí pegava um remédio, uma vacina, ou remédio de mato mesmo dava. Então os animais do meu pai, ele mesmo me cuidava. E também, assim, para saber o peso do boiada, ele era bom assim no olho. Ele dizia assim, tantas arrobas tem aí. Aí botava para menos, para comprar, né? Para já ganhar os arrobas. Porque ele é machante também, né? Ele era machante. Ele matava porco, boi, essas coisas, só não bota essas coisas assim. Mas porco e boi, ele era muito bom nesse assim. Ele era machante. Ele matava um porco todo final de semana. De manhã e à tarde ele vendia na Barra de Canhoto, que é hoje a Rocha Cavalcante, se eu não me engano.
Ele negociava lá. E você lutou com essas coisas, menino? Eu trabalhava com meu pai, Ah. entendeu? Meu pai tinha vez que Foi para Tarimba vender carne? Não, carne eu não. Eu ajudava, matar porco não era comigo, não. Era Esse com ele. bichinho sofria, né? A primeira vez que ele disse, agora, vá você. Aí eu peguei um negócio para matar O o porco, chuncho. errei, pegou na orelha do porco, o porco aqui, ó. Deu no pé. Aí meu pai ficou muito bravo comigo. Bravo assim, né? Você... Não dá pro negócio. Não dá pro negócio, não. Né? Aí foram atrás do porco, né? Mas eu não, eu só fazia levar os quilos de carne pro povo, né? E ajudar, mas matar não era comigo, Não não. era com você, não, né? Nunca gostei de matar nem uma barata, quanto mais um pouco. E frequentou escola, Lula, lá? A minha madrasta era professora. Ensinava eu fui em criado, casa. minha mãe me separou da minha mãe e casou com a minha madrasta, que foi minha mãe também. E ela me ensinou a escrever, a ler. A letra, assinar, essas assinar, coisas. tudo, né? escreveu, me ensinou Porque um bocado de coisa. muita gente, eu mesmo aprendi até os 9 anos de idade com a minha mãe em casa, porque não tinha no sítio onde eu morava, não tinha. Na minha leitura foi com a minha madrasta mesmo, ela me ensinou um bocado de coisa. Agora, a minha educação, de verdade, e muitas coisas que hoje eu sou, é minha avó. Tá vendo? Minha avó, até hoje eu sinto falta dela. A minha avó era minha mãe, minha avó, tudo na minha vida. Tudo, né? A minha avó, eu sinto falta dela. Até de noite eu converso com ela. Minha avó só está onde? Ainda hoje? Ainda hoje eu sinto falta, converso com ela. Só está onde, que não parece para mim. Olha, tá vendo? Então, eu Como era amava o a nome minha... dela? O nome dela é Bela Hermínia da Conceição. Olha. E é meu avô. Contava história de Trancoso? Quando Não, você era minha menino, avó- minha avó cantava a história de Trancoso. Meu avô quem contava. Meu avô disse que matou um veado, deu um tiro no veado com 10 léguas. Eita, Aí eu olhei- 10 léguas? Sim, eu não sabia o que era 10 léguas, né? 10 léguas, uma légua a 7 quilômetros, É. 70 quilômetros. 10 Ai, léguas atirou no tiro da veado, pega. matou. Aí depois diga para esse meu avô, mente que só. Como era o nome dele? É Antônio, o nome dele é Manuel Andrade de Oliveira. Sim, mas a sua avó, você ia falando da sua avó, de A como ela era bacana. A com minha você. avó era muito bacana, ela me ensinou muito. Minha avó, ela era muito... Sabedoria. Sabedoria, ela tem muita sabedoria. Sabedoria muito na religião de Deus, entendeu? Ela era muito apegada a Deus. Então, minha avó, ela sabia muito e me ensinou muito o caminho de Deus. Então, o meu pai, ela tinha uma sabedoria tão grande que tinha um cara que tomava uma cachaça lá no sítio e toda vez que chegava em casa, era difícil ele não dar uma pisa na mulher. Eita! Quando foi um dia, ele chegou assim, disse, eu vou matar aquela danada com a mulher. Minha avó disse, enquanto eu estiver aqui, você pode bater nela, machucar, agora matar não. Quando foi um dia, eu pequeno, rapazinho já, a gente escutou 3 tiros e minha avó na porta, em pé. 3 tiros. Aí quando foi, depois a gente escutou, agora aqueles tiros fofos, né? É. Bem fofo. Aí depois mais 3 tiros, foi 2 tiros, lá de fora agora esse bem forte. Quando foi no outro dia, o cara foi lá em casa e minha avó disse que ia deixar de beber e não ia bater na mulher mais e nem ia matar a mulher. Olha que bacana. E os 3 tiros foi o quê? Ele tentou matar a mulher, Já pensou, bebo. bêbado, cheio de cachaça. Já Aí, eu não sei o que foi que houve, que a bala não saiu. Enganchou Bateu tudinho. fofo, Foi. como diz a história. Aí quando ele foi para fora, as balas saiu. Olha. Aí ele se lembrou que a minha avó disse, enquanto ela estivesse ali, ele não matava Aí ela. ele foi lá no outro dia. Toda vez que de ele conta. passava, minha avó ficava na porta. Minha avó só entrava quando ele saquetava tudo daquela lá. E aconteceu isso, ele não Aconteceu. deu mais na mulher. Não Olha deu que mais na mulher, bacana. foi-se embora, deixou de beber Olha, e até a arma ele abandonou. já pensou? Ela fez o camarada pensar ali, né? Até hoje meu pai comprou essas terras lá, tem umas terras, tem lá até o terreno onde ele morava, ainda tem a baixadinha do terreno da casa que ele morava. Ô Tião, o Chapéu Branco, eu entrevistei ele a semana passada, a sanfona aí, eu já estou aqui, velho, confundindo as coisas.
Você, não sei quem é mais bonito, se é você ou o Tião. Não, eu tava ali fora olhando assim, eu digo, rapaz, o cara bota o chapéu de couro, uma hora parece com um, parece com outro. Se tira o chapéu, parece com outro. Se bota o chapéu, vou usar o quê agora? Ah, mas veja bem, esse negócio de sanfona, como é que apareceu na tua vida? Meu pai tocava. Era? Tocava no sítio, né, no forró. Agora as tocadas de primeiro não era tocada, não, era um castigo. A gente tinha que tocar de 5 da tarde até 5 da manhã. Ave Meu Maria. pai moço ainda, né? E eu não tocava nada, né? Eu tocava, comecei a tocar um triângulozinho. Era as festas, né, É, que aí- chamavam. Vamos aí- para uma festa ali. Aí meu pai sempre me chamava para tocar um triângulozinho, aí levava um trianguista, né? Mas eu começava a tocar, daqui a pouco eu tocava com meia hora, eu já estava dormindo. E o triângulo pô no chão caía. É. Aí eu ponhava o triângulo, meu pai batia na minha, ei rapaz! Aí eu pegava o triângulo e começava a bater de novo, não tinha jeito não. Aí eu tinha que ir dormir. Era assim, aí eu comecei, né? Depois que foi um dia, meu pai estava trabalhando assim, atrás da casa, plantando batata. Aí a safona dele em cima da cama, ele tem uma safona em 80. Aí eu peguei a safona e mexi assim, fiz. Aí meu pai olhou assim para trás, escutou. Aí eu com medo, digo, ele vai me dar uma pizza, mexi na safona dele. Mas ele não disse nada, Deixou. deixou eu para lá. Aí também deixou eu pegar na safona dele, aí comecei eu mesmo sozinho, sem ele me ensinar nada. Olhando para ele, né? Tocar. Não, eu não olhava não. Não, né? Não, eu não olhava não. Só sentia o som ali. É, só né? o som, Procurando o som. E pior que eu não era muito ligado a forró. Eu escutava brega, essas coisas, MPB, eu escutava música jazz. Olha. O que eu escutava era isso, jazz, MPB, bossa nova, que eu escutava essas coisas no interior pelo rádio. Eu tinha um toca-fitazinho, comprava as fitas. Eu gostava muito de música internacional Olha. e forró não. Aí por isso que eu não fui muito ligado lá no interior. Depois eu peguei a sanfona e comecei a tocar. A primeira música que eu aprendi foi uma música de, se eu não me engano, Roberto Becker, naquele cara que é de Portugal, que veio para o Brasil. Ah, Roberto Leal, Ai, cachorro. Roberto Leal. Roberto Leal, né? Ai, cachorro, se tu quer ser bonito, não, né? Que É cantava isso. lá, aquele negócio dele. É. Aquelas danças que vai para um lado, vai para o outro. Né? A primeira música que eu toquei eu não estou lembrado. As meninas da cidade. Né? Era. Aí eu peguei. No instante eu aprendi. Aí de lá pra cá, pronto, comecei a tocar. E ele aí foi vendo você. Foi, ele veio criar- tocando, aí ele foi parando. Ele foi parando de Foi tocar. parando. Ele foi parando e eu fui embora, né? Que meu pai, ele não tocava assim, ele animava o povo, É. né? Mas ele não tocava, ele tocava, se eu não me engano, era em 3 tons e pronto. E acabou. Ele fazia as coisinhas dele mesmo, ele improvisava. Aí não tinha cantor, não tinha nada, naquela época era só um solozinho, ele tentava aprender um solo, mas não conseguia aprender direito, aí inventava algumas coisas. Era. Tá certo. Que meu pai era assim, se ele visse você fazendo um negócio desse, um pife desse, ele tentava fazer um em casa. Ele foi pra Cachoeirinha e Era engenhoso, como Era, a gente ele dizia. era né? muito- A E minha os avó cara dizia, esse fazendo- menino é engenhoso. ele viu os caras fazendo caçoar, quando chegou em casa fazia, sabe o que é caçoar, né? Sei, aqueles que botam das bandas É. dos burros para carregar coisa. Quando ele chegou em casa, ele mesmo foi fazer os caçoar dele. Viu os caras fazendo cangaia, aquelas cangaias botando no mais. Chegou em casa, ele mesmo quem estava fazendo os cangaias dele. Viu os caras fazendo cela, foi pro Cachoeirinha, foi pra lá. Quando chegou em casa, ele mesmo foi Fui fazer a cela, e cela é um bicho complicado para fazer. Ele mesmo quem foi fazer. Ele não comprou mais nada disso. Rédea, tudo era ele que Tudo fazia. é Ele só fabrico comprava o dele. couro. Então, As meu pai- correias da sanfona. Ele fazia. Ele fazia, era muito inteligente, meu pai. Ele é inteligente mesmo, tanto para negociar. Olha, para você ter uma ideia, aquelas contas que fazia, antigamente era no papel, no caderno, né? É. Ele fazia de cabeça. Ele tinha uma venda lá na Vila Munguba, uma venda, quase um mercadinho, né? Naquela época. Então ele fazia de um tudo, seu pai. Tô vendo que ele É, era danado, ele- se ele- mexia de tudo que era O lado. pessoal pai. chega, só me dê 3 quilos de Tinha farinha. uma venda, criava gado, Era. negociava, vendia cavalo, vendia boi, o bicho fazia. Seu Antônio, me dê 3 quilos de farinha, me dê 1 quilo de charque, 1 quilo de peixe, que ele vendia de tudo um pouco, né?
feijão, farinha, o pessoal fazia feira lá. Antigamente tinha essa medida chamada uma quarta, lembra? Me deu uma quarta de queijo, uma quarta de manteiga, uma quarta. Era verdade. Aí ele vendia cachaça, as pingas, essas coisas, mas o pessoal fazia feira. Aí tinha um barcão que ia daqui lá, aí o pessoal enchia, ele ia colocando e botando em cima do balcão, né? Aí, agora vamos ver quanto é que dá, ele só fazia assim, empurrando para lá. E na cabeça aqui. A máquina registradora. Quando terminava, ele disse, deu tanto. Aí o pessoal não acreditava muito nele, porque ele não estava... O senhor não está escrevendo, você sabe, né? Maria, cara, minha madrasta, Zé Maria, vem aqui fazer essa conta, o senhor não sabe não fazer. Quando a minha madrasta vinha que colocava tudo na ponta do lápis, dava tudo que ele disse. Tá vendo? Na cabeça era assim, ele fazia tudo, todo esse negócio com conta, tudo na cabeça. Pô, a gente falou da sanfona, falou do teu pai e vamos começar a falar da música mesmo, tocar umas coisas. Eu aportei aqui, parece que a gente vai começar com O que é que você tem, neném? A gente já gravou muito por aí. Foi. Né? Eu e tu, como a gente começou, a gente já filmou muita coisa. Então o que é que eu fiz? A gente vai começar você aqui no estúdio, depois a gente vai passar lá para quando você tocou e a gente vai ver vários Lula Sabiá hoje em dia. Nossa, Né? A gente tá vendo esse aqui, que tá mais maguinho, mas a gente vai ver um mais gordinho, vai ver um mais bonito, um mais feio, um mais novo, né? Porque a gente há muito tempo que filma, então a gente foi buscar esses momentos. Vamos lá. Que tu tem, neném, né? Que tu tem, neném? Como é o nome do negócio aqui? Que você tem, neném. Que você tem, neném. Vai lá. O que você tem, neném? Conte logo pra mim. Não quero ver você viver tão triste assim. Sou mais que um amigo. Sonhe e venha comigo. Esqueça o que passou. Vamos viver nos presentes. Tire da sua mente que tudo entre nós se acabou. Yo, 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 que tudo entre nós se acabou. Oh, yo, yo, que tudo entre nós se acabou. O que você tem, neném? Conte logo pra mim. Não quero ver você viver tão triste assim. Sou mais que um amigo. Sonhe e venha comigo. Esqueça o que passou. Vamos viver nos presentes. Tire da sua mente que tudo entre nós se acabou. Yo, 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 que tudo entre nós se acabou. Oh, yo, yo, que tudo entre nós se acabou. Maravilha, maravilha, rapaz. Olha, viu? Viu como você tava ali mais gordinho? Rapaz. Rapaz, tava mais gordinho ali. O cara vai se passando o tempo, né? E a gente passa o tem tempo. que deixar um pouquinho de peso pra trás. Como dizia aquela propaganda, o tempo passa, o tempo voa, a sua poupança Bamerino continua numa boa. O Bamerino nem mais existe. E a poupança já foi pros cafundó do Judas. Mas Lula, aqui a gente começa com você cantando, mas é uma coisa difícil, danada você cantar. Você não gosta muito de cantar. Que acha isso? Por que você não gosta de cantar? Você gosta mais, a gente nota que você gosta mais de tocar mesmo.
Na verdade é o seguinte, nós que tocamos sanfona, se você perguntasse do menino, você gosta de cantar? Ele disse, não, nunca gostei de cantar. E tinha aquela voz, né? Quem incentivou ele a cantar foi Luiz Gonzaga, então, mas ele não gostava. Então a gente que canta, canta porque é Lula Sabiá, tem um nome artístico e você tem que... Há necessidade. É a necessidade de cantar, né? Há uma exigência, né? E hoje, na verdade, se você não cantar, não tem muito sucesso, não tem futuro, né? O povo não gosta muito de solo. Hoje, qualquer tipo de solo que você solar no show, o povo tá normal. Se Entra você, por um ouvido, sai por outro. sai por outro. Se você solar um bem conhecido, até que o povo se anime. Tem que ser brasileirinho para solar, né? A música que você pode até agradar é brasileirinho. Se você tocar essas músicas bem trabalhada, não vai agradar. A não ser num teatro, que as pessoas quem vai para lá é a pessoa, ouvir mesmo, né? a pessoa que tem conhecimento na música, né? Aí então é aquele negócio, se o tocador não cantar, vai arranjar menos show, né? E hoje você tem que cantar música conhecida. Se você pegar música desconhecida e cantar, já não presta. O povo já não vai dar valor. Você vai cantar uma música que o povo não conhece a letra, não conhece a melodia, aí não tem. O povo não vai gostar muito. Agora, quando você canta as músicas que tá rodando por aí, se você for tocar num forró, num salão de festa que o pessoal gosta muito do pé de serra, acostumado a escutar Luiz Gonzaga, Dominguinho, trio nordestino, você pode colocar o repertório dele, vai dar tudo certo. Mas se você for tocar em cima de um trio elétrico ou num palco no meio de rua, pode fazer uma misturada. O que vale mais para a moçada hoje é a pancada da bateria. Coisa que a gente gosta de usar bombinha, né, um triângulo. O cara gosta do pesado mesmo. Mas eles gostam do pesado. Então a bateria, quem fala, você pode hoje em dia, Carolina, é o que teve muitos forrozeiros, para você ter uma ideia, alguns forrozeiros aí que achou ruim quando gravaram essa música, Carolina. Fizeram em pisadinha, né? Mas eu achei bom, porque a meninada nova aí não conhecia o que era Carolina. Passaram a conhecer. Né? Passaram a conhecer as coisas do Gonzaga, né? Gravaram um bocado, então ficou legal, eu achei bom. É uma homenagem que faz e que divulga a música do camarada. Divulga, é que essa música é antiga, né? E a moçada nova, dela, eu dou aula de música, de acordeon. E tem aluno Quem quer estudar, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, como diz o outro, quem quiser estudar acordeon, procura tu como? No Instagram tem Lula Sabiá? Tem no Instagram, no YouTube. No YouTube. Tem no Facebook. Tem um número que entra em contato para ter aula? Tem, só 8299039833. E para show também é Para esse? show também, a mesma coisa. Para ter aula é bom, porque o menino é um instrumento que você vê muito menino novo querendo, né? Tem alguns meninos que já conhecem Flávio José, outros por aí, Luiz Gonzaga, né? Conhece, eu faço várias perguntas. Você sabe o que é um guerreiro? Quadrilha, entendeu? A quadrilha de música, entendeu? Você sabe o que é... Quadrilha de Gerson Filho. Né? Eu pego uns vídeos até do Shaw e mostro para ele, isso aqui é um instrumento difícil de se tocar, mas é um instrumento cultural, da primeira qualidade. Então, teve um que eu perguntei, você conhece Dominguinho? Já ouvi falar. Olha. Você conhece Luiz Gonzaga? Já ouvi falar. Agora, quando você pergunta, você conhece essa moçada nova aí que está... Fala Mansa? Aí o cabo, Não, Fala Mansa não. Agora você conhece Tarcísio? Sim, isso aí é o que eles querem aprender, é o que eles escutam. Então, são um pessoal que não tem ainda uma cultura boa, num estudo da cultura. Eu digo, você está bom de entrar no YouTube e procurar estudar a cultura para você saber o que é, de onde veio a música, de onde começou, quem são os cantores de verdade. O que é o forró de verdade? Porque o forró de verdade é zabumba, triângulo e sanfona. O resto é só... Antigamente era com melê. Melê, né? Melê. Que era aquele zabumba de... Eu vi o Zinho falar nisso, né? Forró com melê. Melê é um zabumba feito em borracha, né?
esticava a borracha, é o melê. Aí o Tião disse aqui o melê, o que era o melê. Eu digo, oxe, já pensou, melê, o que é um forró com melê, né? Aí depois fizeram o zabumba normal. Vamos tocar. O melê, meu pai tinha um. Tinha um melê? Tinha. Olha, a bateria... Vai ver que foi ele mesmo que fez, né? Ele Olha. fez. Ele fez. A bateria, eu não sei se você já lembra, a bateria tinha outro nome. Os próprios bateristas de hoje, eu acho que eles não lembram. Se chamava jazz. Era uma bateria com dois, parecia uma cangaia, com dois caçoar assim, com dois tambor de lado, entendeu? O bumbo também. E pronto. Pronto, mas os tambores era assim, uma corda pendurada assim. Tem uma corda com dois tambores para bater e um chucaio no meio, que era aquele agogô, né? No meio, pronto. O chimbal era agogô. Já pensou. Chamava jazz. Aí depois formaram a bateria. Entendeu? Mas era aquilo. E meu Por pai isso tinha um. que a história dos instrumentos é interessante. Você está tocando hoje aqui, hoje você toca numa, essa é a Letícia. Letícia, isso é uma sanfona, né? Que é a sanfona, essa aqui. De sanfona, quantos baixos? Essa Baixo que a gente fala são os graves, né? Que ficam lá. Os baixos, esses botãozinhos aqui. Eles são graves, né? Tem grave, aqui... Eles têm aqui. agudos também, os baixos? Tem, aqui tem... Isso aqui... Eu pensei que era baixo só porque era grave, né? Aí você... Ah, quando o som do cabo solar uma música só aí, do lado de lá? Tem gente que sola, entendeu? Do lado de lá só. É. Isso. Porque as notas cheias estão do lado de cá, né? Nas teclas. Essa sanfona também é italiana? Os voisame dela, tudo que tem dentro dela é italiana. Mas ela foi montada aqui, com a Amazon. Então é o seguinte, aqui, esse registro aqui é a sanfona. Esse aqui é acordeon. Ah, tem dois registros que tira... Porque existe a acordeon, é aquela sanfona de terceira voz. E a sanfona é de quarta voz, entendeu? Que é a mesma coisa, só muda aumentar timbre, mais né? Aumentar mais um pouquinho, entendeu? Aumenta mais um vialejo dentro, são 4 vialejos, essa que tem, com ressonância, e tem a outra que é simples, que não tem ressonância. Dentro funciona o quê? São palhetas que tiram o som? Um chaprinho assim com as palhetas de aço. E o fole, né? O fole é quem Quando dá o fole esse som. manda, aí passa por ali e gera aquele som. Gera aquele som. Qualquer desregulamento naquela fraquinha, a nota sai errada. Sai errado. Então, a sanfona, de qualquer forma, ela é um instrumento de sopro. Só que não usa o sopro, usa o fole. O fole, é um instrumento de sopro. É o ar. É ar. Ou você sopra, ou fole. Isso aqui é sopro, né? Tudo é. Isso aqui também é a mesma coisa. Tem que soprar para poder sair o som. Interessante. E você é instrumento de sopro. Como dizem que o piano é um instrumento de percussão, né? E outra coisa... Porque o piano o cara bate, ele bate com martelo na tecla. E outra coisa, aqui é um instrumento de cego. E aqui a gente vê, aqui não. Eu não estou vendo nada aqui. Aqui é no tato, que vem na mente... Não dá pra você estar assim, né? Tocar assim. Quando o cara erra, o cara sente logo que errou, já errou baixo, entendeu? A gente chama de instrumento de cego. Dominguinho já falou várias vezes. Aqui você pode dar uma olhadinha, mas como é que eu vou olhar? Como é que eu vou ver? Né? Só se tocar de frente para um espelho. Tá um espelho aqui, né? E ainda vai ver tudo trocado. Vai fazer... Vamos tocar outra? Bora. Vamos tocar, deixa eu ver o que, é que a gente botou aqui. Ah, rapaz, foi uma que eu gosto, que só pega dessa música. Eu gosto. Um dia ainda canto você tocando aqui, aquela vai. Por ser de lá, olha que bacana, é Lamento Sertanejo, né? Vamos tocar Lamento Sertanejo, que assim, eu nunca vi uma música que fale tanto assim, de como é o nordestino, como é o homem do campo, né? Que não tem jeito de permanecer na cidade grande, porque a cidade grande não tem nada que oferecer.
a esse homem que tem uma vida tão simples. Lamento Sertanejo fala um pouco disso aí. Vamos lá, É. Lamento Sertanejo. Maravilha, que maravilha. E você toca ela, tocou aqui agora e tocou, né? Num arranjo seu, né? Diferente. Diferente. Eu toquei ela Você numa- estava contando que você tocou ela. Eu toquei ela na Bahia, numa cidade chamada Caculé. E eu toquei, só que eu estava muito empolgado, eu fiz os improvisos, né? E no outro dia chegou um cara com uma D20 lá, um carro novo do ano, na época, né? E disse, eu quero aquela música que você tocou ontem lá. Eu disse, que música, moço? Aquela que você tocou? Aí, eu não sei não. Aí o Renato, que cantou comigo, disse, eu gravei ontem o show. Aí mostrou, aí o Renato saiu passando uma por uma. Uma por uma. Quando chegou em Lamento Sertanejo, essa daí. Eu quero. Aí o Renato disse, rapaz, mas não vendo não, eu só tenho essa fita. Foi aí ao vivo. Eu disse, não, mas eu quero. Eu quero comprar. R$50 naquela época. Olha. Em 90 e... Era bom, assim que era saiu, era bom. muito dinheiro. Né? Ela pegou assim 50, quando o Renato viu os 50, você não Se, pode levar opa, a fita. vou levar a Pode fita, levar a é fita. quer que eu vá junto Fica. também? Ficou sem a fita. Só por causa de alguns improvisos. Tem, É diferente o que você faz. É isso aí. aí tem hora que você se empolga, né? Você faz coisa e no outro dia você vai olhar e diz, foi eu que fiz mesmo. É. Eu vejo Dominguinhos mesmo fazia, outros por aí que toca, começa a improvisar e daqui a pouco tira cada nota do instrumento que dá vontade de chorar. Aquela nota bonita, nota cheia, né? E existe a possibilidade de você fabricar a nota no instrumento, no fole? Por que é que eu digo isso? Porque às vezes o instrumento tem o chaveamento normal, dó, ré, mi, fá, mas às vezes em alguns instrumentos o instrumentista é tão bom que ele, no meio ali, ele insere uma nota que o instrumento não era capaz de fazer aquilo, mas ele acaba fazendo, no jeito de tocar, no jeito de... Isso acontece muitas vezes, a pessoa está tocando e tirar um som do instrumento que toca na mente de todo mundo que está ali. Uma nota só ou duas que você faz, toca no sentimento das pessoas. Entendeu? Aquela nota que você... Eu vi uma entrevista de um maestro, disse que cada nota que Dominguinhos tirava do instrumento, dava vontade de chorar nele. E ele era maestro de São Paulo, maestro formado, tudo. E isso acontece muitas vezes, a pessoa tá tocando e fazer
Entendeu? Coisa linda. Né? O cara faz muitas coisas melhor do que esse É uma ator. frase, né? Mas que É. remete você a um... Uma frase diferente que você... muitas vezes tem gente que pede para mim só fazer improviso para ele gravar e botar no YouTube. Tocar nenhuma música. Ué, Improviso. só os improvisos. Só improviso. Improvisar um shot, improvisar um forró, improvisar umas coisas assim. Como ele veio fazendo música, né, instrumental, aí eles pedem para mim fazer isso e eu faço. E tem vezes que sai bonito, mas tem vezes também que sai feinho. Nem tudo vem, né? Não, nem- Vem muita porcaria também na cabeça do cara, não é só coisa boa não, como diz a história. Mas quando eu entrei aqui, a gente começou antes de gravar, arrumando e tal, você sentou aí, e a gente está falando muito de forró, mas você, como diz você, a sua vivência musical é por vários estilos musicais, né? Várias MPB e tal. E eu vi você tocando um tango, Poru na Cabeça. Faz um pouquinho só dele aí, só um pouquinho pra gente. Poru na Cabeça. Deixa eu ver. Maravilha. Maravilha. Lula, então você passeia também por outros estilos, né? Eu passei porque eu vivo dando aula e tem uma moçada aí que me convida para fazer outros estilos de música, né? Fazer participação, fazer jazz, essas coisas assim, improvisar aí no palco. Chorinho, essas coisas assim, eu faço muitas coisas com os meninos por aí. Falar em outros estilos, aí eu vou agora te agradecer mais uma vez e sempre, né? Eu agradeço isso. Porque a minha avó dizia e minha mãe dizia, quem a boca do meu filho beija, a minha adoça, né? E você fez uma homenagem a um filho meu, Paíque, que é maravilhosa. E falar em outro estilo, vamos ouvir ela, que é um frevo. Porque o meu filho é o Paulo Henrique, que a gente chama Paíque, né? E ele fez Paíque no frevo. Vamos ver aqui. Bora. Um pouquinho de Paíque no frevo. Rocha aí.
Maravilha, rapaz. Olha, eu fico todo ancho quando ouço isso. E quando ouço outro forró que você fez com o forró do Paulo Poeta. Né? Esse forró. Aliás, é uma... Eu acho isso uma coisa muito, assim, muito legal da sua parte, muito amiga, muito, como a gente diz, muito fofa, como diz a história, que você tem esse hábito de as músicas instrumentais que você faz, né, colocar nome de amigos, de pessoas que você gosta, não é? É o quê? Vem na cabeça a pessoa na hora, é? Não, porque você está tocando ali, e aí pensa na pessoa e diz, esse forró vai ser de fulano de tal. Eu já fiz, botei seu nome, o nome de Show do Pife, tem um que está no YouTube, Mestre Gama, bem no forró, o meu filho, Juninho no choro, Rafaelinha, que é minha filha, e fiz uma para minha esposa. Mas você vai pensando na pessoa assim... Não, eu faço a música e boto o nome. E depois, né? Depois eu boto o nome da pessoa, porque de eu fazer uma homenagem a um amigo ou uma amiga minha, ou o pessoal da família, eu vou botar o nome de outra coisa. Não adianta, botar o nome da pessoa. Mateus primeiros teus, né? Como diz a história. Que... Vamos ver outra homenagem dessa que você fez para um camarada que eu tô até com saudade dele, que é um cara que gosta muito de forró, cantava muito, eu nunca mais vi ele cantar. Nunca mais vi ele por aí também, gostava, metido a dançar, o danado. É o Cício Almeida. Você fez um forró também, Prefeito Forrozeiro. Prefeito Forrozeiro. Vamos tocar ele agora? Bora. Maravilha, maravilha. Olha, eu acho que Cício, quando ouve isso, com aquelas pernas dele de sabiá dançando, que o bicho pinota que só a pega, é bom de dança, o danado. Já ouviu ele? Não, já, isso é assim. Já. Ele já a gente conhece. tem um programa gravado com ele, lembra? Que a gente fez lá. Lembro. Você foi que tocou, não foi? Tem esse vídeo. Nesse vídeo lá, lá no teatro. Na verdade, eu peguei essa música e botei outra por cima. Fiz aquela mistura, né? E mandei para ele. Só você desgastou minha música. Olha, e falar assim, a gente falou da tua família lá, como você nasceu e tal, mas você também fez uma família, né? Então, como é a tua família hoje? Né? Hoje... Para falar dos meninos, da mulher, porque senão eles ficam com raiva. A gente foi do programa, falou da vida toda, não falou dos meninos, da mulher, de todo mundo, como é? Tem que falar. Tem hoje neto já também? Não, tenho não. Eu tenho minha filha, Rafaela, né, que hoje já está grande, tem o seu emprego, trabalha. Eu fiz um show aqui, ela foi bater lá, filmou. É alegria. Aqui, você sabe, quando você
Tá no canto fazendo um trabalho que seu filho chega de repente e, Porra. com aquela alegria, já vem de longe, já levantando as mãos e né, é muito bom demais. É uma bênção. É. E meu filho teve no programa, né, o Júnior, né, e para mim são 2 tesouros que eu tenho na minha vida. Estás casado ainda? Tô, eu Separei da mãe da deles, primeira né? mulher, né? Nós se damos bem, graças a Deus. E os meus filhos, e tô com outra pessoa. Tá com outra pessoa. Diga o nome da outra pessoa, porque você. É Divânia. É Divânia, porque senão é Divânia chegar em casa e você não quis dizer meu nome, não, é? Olha a encrenca que o cabo arranja. Quer ver encrenca ruim, Lula, com mulher do cabo. A mulher do cabo, se o cabo arranjar uma encrenca assim, meu irmão, o cara tá lascado. Eu dou aula de música, eu digo, existe 2 encrencas que você vai arrumar agora. De qual? Quando o cara é casado, eu digo assim, 2 encrencas. Qual é a encrenca que você arruma com a sua mulher? Eles, quando não levam ela para a praia, para o restaurante e vão jogar bola. Olha, tá vendo? Eu digo, e a outra encrenca que você vai arrumar agora é se você deixar ela no canto e não for ensaiar. Quando você chegar, ela vai lhe dar uma pisa. Tá vendo aí? A sanfona é assim, é uma mulher, a segunda mulher do cara. Se o cara pegar ela, começar e deixar ela no canto da parede, quando você pegar ela, castiga o cara. O cabo não acerta uma nota, não. Lula, nós estamos acabando aqui no nosso programa, não vai nem para fazer o roteiro todo, né, como diz a história que a gente tinha combinado. Vamos terminar com as suas crias, né? A sua cria, o seu filho tocando com você, que é uma coisa maravilhosa. A gente já, no programa passado, Douglas tocou com o Tião, e eu noto muito isso, os meninos estão seguindo os passos dos pais, né? Mila, né? Então vem uma safra nova de bons sanfoneiros também, que inspirados nos seus pais, que o sanfoneiro... Luiz respeita Januário, como diz a história, né? É verdade. Estão surgindo aí. Então a gente vai terminar o nosso programa com isso. Mas eu deixo aqui para tu fazer as suas despedidas e a gente terminar com a música lá. Mas primeiro para a gente, eu quero dizer que foi maravilhoso ter você aqui nesse período de São João. Foi bacana para o Personalidade, para a TV Assembleia. A gente está muito agradecido por ter você aqui. Paulo, eu agradeço a você, agradeço toda a sua equipe, né, que trabalha com você, os seus ouvintes, né, desse programa maravilhoso, e agradeço de coração. Muito obrigado bacana. por ter me chamado, né, para vir fazer esse programa aqui. Personalidade, a minha personalidade é você hoje. Muito obrigado e agradeço por você fazer essa homenagem ao meu filho rapaz, também, bacana. o Juninho. Tá aí chegando, né, para arrebentar também. Bom, então vamos terminar com forró, você tocando com o Juninho aí, mandando. Eu vou ficando por aqui, pessoal, da minha parte, né? Da minha parte eu vou ficando por aqui, deixo um beijo no coração de todos e vocês ficam mais um pouco aqui com Personalidade, com Lula Sabiá e o Juninho, filho dele, tocando aí, arrepiando na sanfona. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho.